Olá, boa tarde. Eu sou a Patrícia Junqueira e hoje vamos dar continuidade a uma série de lives que estamos realizando no mês em homenagem, de celebração da prematuridade. Estamos realizando essa série de lives desde segunda-feira, onde já tivemos a oportunidade de conversar com a doutora Paula, neonatologista, com as fonoaudiólogas da equipe do Instituto de Desenvolvimento Infantil. Falamos sobre como ganhar peso, que fatores nós podemos estar atentos para colaborar para este ganho de peso, aspectos relacionados ao aleitamento materno, aspectos relacionados à introdução alimentar, né? E hoje nós vamos conversar sobre como ajudar no desenvolvimento global do bebê prematuro, né? E eu terei duas convidadas muito especiais. As duas fazem parte da equipe do Instituto de Desenvolvimento Infantil, são duas excelentes terapeutas ocupacionais com certificação em integração sensorial. Eu vou ver se elas já estão aqui aguardando. Ainda não entraram. Deixa eu ver se eu chamo aqui a Mariana. E agora vou chamar a Juliana. Olá! Olá! Tudo bem? Tentando chamar a Juliana. Tá bom. Só um minuto que eu já tentar chamar a Juliana. Tá um barulho. Microfonia. Peraí, deixa eu ver o que eu consigo fazer aqui. Tá me escutando, Paty? Eu tô. Eu estou escutando sim. Então vamos. Se a Juliana entra, enquanto nós estamos aqui com a Mariana Lebel, terapeuta ocupacional do Instituto de e a Juliana, eu acho que ela já está. Tá bom. Eu consigo adicioná-la, que com força total. Peraí. Ela não está conseguindo entrar. Não sei o que está acontecendo, então a gente vai ter que ir começando, porque as pessoas já estão nos aguardando, vamos falando, né? Tá bom. Bom, Mário, obrigada pela sua presença, né? Compartilhar aqui a sua hora, o seu conhecimento para todas as mães, né? A respeito do bebê prematuro, né? Obrigada. Bom, sempre gosto de estar falando, né? Que as famílias do bebê chegam ao instituto por conta da, né? Ou por não mamar, ou por ter uma dificuldade, uma seletividade, ou por uma recusa mesmo alimentar, né? E com esse olhar que nós temos necessário, né, de olhar o desenvolvimento do bebê como um todo e entender que a alimentação faz parte do aprendizado alimentar, nós muitas vezes nos deparamos, né, com bebês que trazem, né, pais trazem a queixa
de um sono muito instável, de um sono muito difícil, né? Tanto para pegar sono quanto para manter, né? Uma forte com os tons, um motor global, muitas vezes uma dificuldade Sim. antes e durante o processo da alimentação. Nós sabemos que prematuros muitas vezes saem com orientações pontuais em relação a procurar um fonoaudiólogo, se deveria, e também a um terapeuta, que às vezes pode um atraso motor. Mas não é tão comum os pais prematuros serem encaminhados para um terapeuta ocupacional logo após a, né? Porque o desenvolvimento sensorial pode. Acho que agora a Ju vai conseguir entrar. Ah, que bom. Não, ela não está conseguindo. Conseguiu? Opa. Conseguiu. Oi, consegui. Paty, seu áudio está cortando muito, as pessoas estão mandando mensagem. Deixa eu ver aqui. As pessoas escrevem. Juliana, por favor, você me avisa, tá bom? Tá bom, tá bom. A Juliana é fonoaudióloga. Oi, Juliana é terapeuta ocupacional. Aqui tantos, né? A terapeuta ocupacional do Instituto de Desenvolvimento. Né? Paty, ainda tá super entrecortado, não sei se para todo mundo. Tá para você também, Mari? Tá sim, tá bem ruim. Tá como se você estivesse passando no túnel, Paty. Então, Mari, segue já, faz uma apresentaçãozinha aí, já vai fala para ver se melhora. Eu já estou no 4G, não tem muito o que fazer. Tá, vamos ver. Então, bom, a Paty acabou apresentando a Ju, né? A Ju é TO, trabalha comigo, faz parte da equipe de TOs aqui do Instituto de Desenvolvimento Infantil, né? E a Paty me fez uma pergunta de como é que o desenvolvimento sensorial, né? Ele pode acabar impactando também no bem-estar aí da criança, na qualidade de vida do bebê, que nasce com a prematuridade, que nasce prematuro. Né? Então, a gente sempre fala, né? Sai da maternidade, tem os encaminhamentos, e muitas vezes realmente a família não sabe muito o que é TO, às vezes o médico até refere, mas a família não entende o que é, e aí acaba não chegando muito para TO. Né? Então, o que é esse desenvolvimento sensorial e o que é que a TO faz com relação a esse desenvolvimento sensorial, né? Então, quando a gente pensa no ser humano, quando a gente pensa do desenvolvimento do ser humano, a gente precisa lembrar que nós somos seres sensoriais, né? Que a gente se relaciona com nós mesmos e com o meio que nos cerca, com o mundo, através dos nossos órgãos do sentido. E o bebê, enquanto está sendo gestado, né, enquanto está na barriga da mãe, ele inicia a formação desse desenvolvimento sensorial, que vai acontecer até no comecinho já da gestação, né? O tato é um dos primeiros sentidos que já começam a se desenvolver, mas todos os outros eles vão acabando se desenvolvendo durante esse processo da gestação. E o que acontece é que no último trimestre da gestação, é onde o cérebro do bebê ele tem um boom no crescimento, ele cresce muito rápido e é onde todo o desenvolvimento do cérebro acaba acontecendo, inclusive o desenvolvimento sensorial. Né? Então, muito mais acontece nesse último trimestre. E quando tem uma gestação que precisa ser interrompida, que o bebê acaba nascendo antes da hora, né? Então esse cérebro ele deixa de nascer de uma forma desenvolvida quanto deveria. Então, o bebê nasce com uma imaturidade aí desse sistema sensorial que foi interrompida pelo nascimento, né, prematuro. E aí, quando ele nasce desse jeito, a gente precisa dar a oportunidade para que esse cérebro ele possa se desenvolver plenamente da melhor maneira possível fora desse ambiente
Mas os primeiros dias de vida do bebê prematuro, muitas vezes, e às vezes é um tempo até prolongado, ele vai acontecer na UTI neonatal, que não é um ambiente igual ao útero. Aliás, ele é muito diferente, né? O útero é quentinho, escurinho, onde ele tem um movimento, quando a mãe se movimenta. E aí na UTI, ele é privado desse lugar protegido. E por mais que as UTIs neonatais, né, tentem, ano a ano, se modernizar e fazer o máximo possível para que esse bebê se proteja para esse desenvolvimento, tem coisas que precisam acontecer e que são invasivas. Então, o estímulo tátil, ele acaba sendo às vezes doloroso, porque precisa de um acesso, ou muitas pessoas manipulando, ou precisa entubar, né? Então, assim, a experiência que o bebê tem com as vias sensoriais no começo de vida dentro de uma UTI, ele não é propício para esse melhor desenvolvimento da via sensorial, né? Fora do útero. Então, a Ju, ela tem experiência em UTI neonatal, né? Ela trabalhou durante bastante tempo. Ela pode trazer um pouquinho para a gente essa contribuição do que acontece, né, Ju? Dentro de uma UTI neonatal que é tão invasivo assim para esse desenvolvimento acontecer plenamente. Bom, boa tarde, pessoal. Como a Mariana falou, eu tenho um pouco de experiência dentro de uma UTI neonatal e dentro de uma pediatria também hospitalar. E quando a gente recebe um bebê prematuro, muitas vezes esse bebê não tem nem a pele ainda bem formada. Dependendo do tempo de prematuridade, a pele, que é o nosso maior órgão do sentido, é por onde a gente mais recebe informação o tempo inteiro, pode ainda não estar na sua melhor constituição. E às vezes o bebê já precisa de algumas intervenções nessa fase, além do toque, né? Então, às vezes precisa que seja fixado um acesso. Às vezes não tem condição de grudar na pele porque a pele ainda é uma membrana muito fina. Ou por conta dessas coisas o bebê deixa de receber o toque. Ou o bebê deixa de receber o colo da mãe ou algumas outras formas de estímulos que talvez pudessem ser mais confortáveis nesse momento, que trouxesse o aconchego para a criança, a sensação de contorno por uma questão clínica. Então, nessa fase, os hospitais estão muito preocupados com a sobrevivência, e realmente é o que eles precisam estar preocupados. E às vezes essa fase de sobrevivência ela acaba se postergando por um tempo muito longo. Então tem crianças que às vezes ficam nesse período por 3 meses, por 6 meses, até ganhar o peso adequado, a condição clínica adequada para poder sair de uma UTI neonatal e ir para uma UTI pediátrica ou, se tudo der certo, ir direto para casa. Mas durante todo esse período, a gente tenta minimizar o máximo possível, mas às vezes não é possível. Às vezes não dá nem para você fazer aquele processo que todo mundo já ouviu falar do bebê canguru, que é aquela condição da mãe colocar, a mãe ou o pai, ou quem estiver fazendo a parentalidade, o bebê nu junto ao colo, abraçadinho, preso junto com a roupa, para o bebê estar aquecido junto com a temperatura do adulto. É como se ele estivesse num útero externo, né? E às vezes, dependendo da condição clínica, ainda não é possível que o bebê esteja nessa condição. E muito se perde nessa fase. Então, enquanto o bebê estaria passando os últimos tempos de gestação dentro da barriga, recebendo mais estímulo vestibular, que é o que? É o estímulo de movimento, né? É o estímulo de percepção de como é que minha cabeça está no espaço, ela está indo para um lado, para o outro, para cima e para baixo. O bebê vivencia isso dentro da barriga da mãe, ao mesmo tempo que os estímulos auditivos, os estímulos olfativos, os estímulos visuais, esses ele está protegido, porque ele está naquele ambiente que a Mari já falou, é um ambiente fechadinho, escuro, quentinho, então todas as informações estão sendo filtradas. E o que acontece quando o bebê está fora? Ele recebe uma hiperestimulação desses sentidos e uma hipoestimulação da percepção de movimento, da percepção de onde o corpo dele está no espaço. Então, tudo que o bebê precisaria do melhor ambiente para se formar nesse último trimestre, ele está tendo uma estimulação diferente, não tão apropriada quanto ele poderia estar tendo. E isso vai trazer alguns prejuízos na grande maioria das crianças. Paty, você queria perguntar alguma coisa? Queria só complementar. Nós sabemos disso, né, de quanto esse ambiente, mais com as suas informações agora complementando, ele é adverso, né,
invasivo para o prematuro, e quando ele sai, né, ou quando ele ainda está lá, ou quando ele sai, ele vai mostrar o atraso nesse desenvolvimento sensorial, ou pouco estímulo, ou estímulo aversivo, ou a dificuldade de integrar tudo isso que ele tinha que ter desenvolvido intraútero, de todos esses sentidos, através do comportamento dele. Então, não é difícil a gente perceber bebês prematuros que têm uma extrema irritabilidade, né? Que tem um atraso motor por decorrência de um atraso sensorial, né? Bebês que têm dificuldades para dormir, né? Bebês que têm uma defensividade tátil, né? Que não conseguem tocar ou sentir, né, o toque, insegurança ao ser movimentado. Então, eu queria que vocês ajudassem, né, as pessoas que estão nos ouvindo, até por conta do tema, né? Como, né, nós podemos ajudar, enquanto, né, vocês, enquanto terapeutas ocupacionais com uma certificação em integração sensorial, como nós podemos ajudar neste desenvolvimento sensorial fora do útero, né? E o bebê chega em casa, que a mãe não consegue fazer, que a mãe, né, que ele chora, dificuldade de pegar no sono. Existe algo, né, que vocês possam, algumas dicas, eu sei que cada caso é um caso, mas existe algo que as mães precisam observar e algo que elas possam fazer para ajudá-las no dia a dia com esses bebês? Sim, sem dúvida. Contextualizando um pouco, né? Assim, o bebê quando nasce, o bebê nos primeiros 2 anos de vida, a gente chama que é uma fase, um período sensório-motor, segundo Piaget. Então, o que é isso, né? O que é esse período? É que a criança, para desenvolver esse cérebro que é novo, que tem muito a desenvolver ainda, ele precisa de muita experiência sensorial, né? E a experiência sensorial, ela tem que vir por todos os sentidos. Então, a gente tem os 5 sentidos que todo mundo, pelo senso comum, conhece, né? Audição, visão, tato, olfato e paladar. Mas a gente também tem 3 outros órgãos do sentido que são tão ou mais importantes, né? Que é o sentido da propriocepção, né? Que está em todos os nossos músculos e articulações do corpo, que ajuda a promover o esquema corporal, que ajuda a fazer a gente dar a gradação da força na hora que a gente vai pegar uma coisa ou outra. Tem o sistema vestibular, que a Ju falou, né? Que é esse do movimento. Então, o que é quando eu me movimento? Como a minha cabeça e meu cérebro percebe esse movimento, como eu me relaciono com a força da gravidade. Então, no bebê que está em pleno desenvolvimento motor também, né? Ele precisa vencer essa gravidade, então ele tem que ter uma percepção adequada para ele conseguir fazer isso. E tem a interocepção, né? Que é essa sensação que a gente vai ter, esse sistema que vai interpretar o que a gente sente dentro do nosso corpo. Então, tanto essa sensação de fome, saciedade, de sono, vigília, e eu tô com uma dor interna, né? E a gente, na interocepção, a gente dá uma emoção a essa sensação. Então, a gente vai aprendendo, dependendo dessa relação que a gente vai fazendo com o ambiente, né? Então, juntando todos esses sentidos, integrando tudo isso, é como a gente, como eu já disse, né, se relaciona e vai dar as respostas aí para o mundo. Então, um bebê que já nasce a termo, já tem todo um desenvolvimento pela frente que ele precisa fazer, e para isso ele precisa receber muita estimulação, muita sensação do meio. E um bebê que nasce prematuramente, que já vem com esse déficit, né? Assim, ele já vem faltando essa estimulação, a gente precisa olhar com muito carinho, até porque dentro da UTI, como já foi dito, já foi invasivo e ele já tem, às vezes, uma memória muito negativa com o tato, e aí tem essas hiperrespostas, ou realmente não teve quase movimento porque fica lá paradinho, né? E aí fica com dificuldade de entender, de interpretar esse movimento. E é o que a gente sempre fala, a gente recebe as informações dos sentidos tudo de uma vez. Eles chegam todos de uma vez, né? O nosso cérebro ele tem que ser capaz de perceber essas informações e de integrar tudo isso para que a gente possa trabalhar, né, com os sentidos como se fosse um time. Então, essa integração sensorial, juntar todos os sentidos para dar significado, é que vai fazer com que a gente tenha uma resposta ao meio adequada, né? Então, eu percebo um toque e eu consigo interpretar que esse toque não é nocivo, né? Que não está me machucando.
mas para esse bebê que foi tão manipulado, de repente vai ser nocivo. E aí os sinais que a Paty traz, né? O que a gente precisa observar como pais de bebês que eu tô chegando em casa agora, meu bebê ficou tanto tempo internado, e aí agora ele está na minha casa, o que eu vou fazer? Né? Então, primeiro, eu acho que tem essa questão do vínculo, né, Paty? Como eu vou me vincular com o meu bebê, que eu precisei ficar privado durante um tempo dessa conexão tão forte entre mãe e bebê, que ele fica um tempo no nosso útero, e quando nasce a gente é separado, né? A gente vê por períodos, mas a gente não consegue ter esse, né, contato direto. Então, primeiro é esse vínculo que é fundamental. Se vinculem com o seu bebê, que assim vocês vão conseguir ler as pistas que que o bebê está te dando. Então, é a partir do choro, é a partir de uma expressão facial, é a partir de empurrar alguma coisa. O bebê pequenininho, ele nem consegue se movimentar com muita intenção, né? Mas assim, ele vai conseguir demonstrar com o que ele tem, com o corpinho dele, para se comunicar, né? Para te dizer alguma coisa. E a gente precisa ficar muito atento a esses sinais, muito atento a essas pistas, porque isso está dizendo muita coisa do bebê. Né? E a partir disso que a gente vai procurar essas dicas de como auxiliar essa família. Então, assim, está muito difícil para dar o banho, ele chora muito, ele fica irritado, ou está muito difícil na hora de colocar para dormir, é um bebê que está muito atento e ele não consegue passar da vigília para o sono, fazer essa transição, né? Então, é nesse sentido, nessas atividades de vida diária, que a TO entra, que vai ajudar aí a olhar para tudo isso e tentar auxiliar esses pais a conseguirem lidar da melhor forma possível. Então, acho que mais especificamente, né, se a gente for pensar nessas dicas que a gente vai começar a partir de agora, né, a gente pode ir nomeando, né, as coisas e a gente vai pensando nas estratégias sensoriais que a gente pode usar, que vai ajudar a organizar esse bebê de uma forma para ele conseguir responder melhor ao meio. Eu vou começar pelo acho que é o que é mais desafiador, eu acredito, né? Existe alguma estratégia para preparar o bebê para o bebê para o bebê que está muito irritado, claro, descontando as questões gastrointestinais, e mesmo assim, né? Nós sabemos que os bebês com déficits sensoriais, eles, como você acabou de dizer, eles têm uma percepção alterada da dor, né? Pode ser para menos. Então, o que a gente pode fazer para preparar, para tranquilizar, para acalmar esse bebê? Tem alguma dica? Vocês conseguem? Paty, antes da Mari falar isso, eu queria já aproveitar o ensejo de uma das perguntas que as pessoas colocaram, sobre idade corrigida, né? Porque o bebê que nasce prematuro, o próprio nome está falando, ele nasceu antes de completar o tempo programado. Então, a gente considera que ele nasceria com 40 semanas. E a partir das 40 semanas, então, a gente calcula qual que é a idade corrigida da criança. Então, se a criança nasceu de 26 semanas, de 30 semanas, de 32 semanas, a gente calcula quantas semanas faltariam até completar as 40 semanas e desconta isso da idade atual da criança, da idade cronológica da criança. Então, se a criança nasceu de 32 semanas, faltariam 8 semanas para completar as 40. 8 semanas a gente pode considerar 2 meses. Então, até a criança fazer 2 anos de idade cronológica, a gente vai descontar 2 meses da idade dela. Então, a criança tem 1 ano e meio de vida, mas com 1 ano e meio eu ainda vou considerar que ela tem 1 ano e 4 meses. E para que isso é importante? Desculpa. É importante porque, às vezes, a mãe já passou por toda essa ansiedade de um parto prematuro. E não dá para comparar o desenvolvimento de uma criança prematura com uma criança típica, não nesses primeiros 2 anos de vida. Porque a criança nasceu de uma forma antecipada, ela foi privada de alguns desenvolvimentos e ela vai ter que correr atrás para conseguir esse desenvolvimento até o 2º ano de vida, até completar esse 2º ano de vida. Então, corrigindo a idade, a gente dá um desconto para usar as tabelas de desenvolvimento infantil que a gente se baseia enquanto profissional de saúde para poder ajudar a criança a desenvolver e encontrar o melhor nível que ela vai estar no desenvolvimento neuropsicomotor, então no desenvolvimento neurológico, no desenvolvimento mental, no desenvolvimento cognitivo, no desenvolvimento motor, na linguagem, no comportamento. A gente, enquanto profissional da área da saúde, enquanto TO, a gente tem essa tabela base, a gente estuda muito como é que é o desenvolvimento infantil, o que é esperado que a criança faça com
um mês, com 2, com 3, com 4, e a gente vai considerar isso com a idade corrigida. E isso também é muito importante quando a gente vai falar da alimentação, né? Sim. Porque não dá para eu considerar que uma criança prematura que está com 6 meses de idade cronológica, eu vou introduzir uma papinha como introduziria talvez numa criança nascida a termo. Tá? Sim, a gente Só esse adendo aí para aproveitar que a pergunta já surgiu, antes da Mari já falar da parte de como preparar o bebê para o momento da amamentação. sim. Na verdade, assim, acho que é legal a gente juntar as coisas, né? Então, assim, um bebê que não vai conseguir amamentar, muito provavelmente ele está desorganizado, desregulado, que a gente fala, né? Um bebê que tem essa questão sensorial, né? Essa disfunção sensorial que a gente chama, é um bebê que acaba não conseguindo prestar atenção no estímulo que ele deveria, né? Ele acaba prestando atenção em estímulos que não deveriam ser relevantes. Então, ele está tão incomodado, de repente, com o tato, que ele não consegue prestar atenção no todo. E aí ele não consegue focar a atenção no que é mais importante, ele vai ficar mais desorganizado. E uma criança desorganizada, desregulada, ele não vai conseguir ter prontidão, né, para dar uma resposta adaptada para o meio. Então, se é um momento de mamar, eu não consigo me acalmar para mamar. Eu tenho fome, eu estou irritado, mas eu não consigo me acalmar. Até porque o bebê, nenhum bebê, né, ele vai ter condição de se regular sozinho, né? A gente fala que primeiro a gente precisa de uma corregulação, então eu preciso que a mãe me ajude, que o pai me ajude, que o adulto me ajude a me regular. E aí ele vai aprender, a partir da vivência dele, aos poucos a se autorregular, a se autoconsolar, né? Então o bebê chora porque ele precisa de ajuda. Então, você tem que ajudar. E aí, se a mãe chega nervosa, porque ela não sabe o que fazer, porque é tudo novo para ela, porque ela está vendo o bebê sofrer e já está ansiosa, fica difícil da gente conseguir acalmar um bebê no momento que a gente não está legal, né? Então, acho que a primeira dica que eu dou é que a gente só consegue corregular alguém, né, um bebezinho, se a gente conseguir se autorregular. Se a gente está numa situação onde a gente consegue falar, bom, vamos lá, vou respirar, e agora eu estou bem para conseguir pegar o meu bebê, né? E a partir disso, o que eu posso fazer para ajudá-lo a se acalmar? Então, número 1, se acalma. Se acalma, que só o fato de você estar mais calma, você já consegue passar para o bebê essa tranquilidade, né? Outras estratégias que são legais é a questão do tato mesmo, né? Então a gente fala, o bebê ele vai ter dificuldade com alguns toques, com algumas texturas, mas o tato dele com o tato da mãe é uma coisa que ele vivenciou desde sempre no útero, né? Essa coisa de estar colado, de ouvir o batimento cardíaco. Então coloca o bebê perto de você, aconchega o bebê no colo. A gente fala desse tato mais profundo, né? Porque o tato leve é uma coisa que a gente não quer. É uma coisa que pode ser muito desagradável. Mas o tato profundo, não, ele é um tato que acalma, que acolhe. Então, acolhe esse bebê. Você pode primeiro dar uma balançada no seu corpo, porque esse sistema vestibular dele, na hora que ele está sendo acionado, de uma forma lenta e linear e rítmica, acalma o bebê, né? Pode fazer o humming, que é cantarolar, né, com som gutural da garganta. Então, de repente, pegar uma canção de ninar e ficar que no momento que você faz isso, você está vibrando e essa vibração também passa para o bebê e também acalma. E a hora que o seu bebê se acalmou, né? A hora que você entende que ele está organizado, é a hora que você vai ofertar o leite, né? Para ele mamar tanto no seio quanto a mamadeira, ou também a hora que você vai poder oferecer para ele algum estímulo, ou você colocar ele para realizar, né, alguma atividade do dia a dia. Então, dar um banho, ou colocar ele para brincar. Então, no final das contas, primeiro a gente organiza o bebê, deixa ele bem focado, né? A hora que ele está ali tranquilo, atento, é a hora que a gente vai conseguir fazer com que ele esteja pronto para realizar qualquer atividade. Então, acho que essas dicas são básicas. Ju, você quer complementar? Queria perguntar para ela como é feita essa massagem profunda. Ela tem uma sequência, começa do pé, pode começar de qualquer parte do corpo. Qual que é a intensidade? Esse profundo como que é por onde começa? Tem uma ordem?
Paty, acho que até antes de falar de massagem profunda, às vezes quando a gente fala uma técnica específica, as pessoas ficam de cabelo em pé e algumas mães já aumentam mais a ansiedade, fica mais difícil delas respirarem, do tipo, ai meu Deus, lá vem mais uma demanda, o que que eu vou fazer com isso, né? E muitas mães buscam na internet, já tem vários vídeos no YouTube de técnicas de massagem para bebê, existem técnicas bem conhecidas, existem pessoas que vão na casa das mães e ensinam essas técnicas. Isso que a Mari falou, não é muito diferente do que as pessoas já fazem intuitivamente, né? Que é acolher a criança com um abraço mais firme e o balanço rítmico. Se a gente for perceber, é o que as avós faziam, é o que a gente continua fazendo. Hoje a gente faz isso também com embasamento teórico. E o que que é a massagem, então? O que que é esse toque? Eu acho que mais importante até do que alguma técnica é a questão do se enamorar pela criança e permitir que ela se enamore pela mãe. Porque a partir deste momento, desse vínculo, desse contato visual, dessa condição que a mãe vai conseguir trazer para o bebê, olha, eu te vejo, eu realmente te vejo, e assim eu consigo te tocar. Porque o toque é muito importante. Quando a Paty fala do toque profundo, a gente está pensando muito no sistema da propriocepção, que é dar uma intensidade maior nas nossas juntas e articulações, porque isso faz com que a gente saiba onde o corpo está no espaço. E daí, quando eu sei onde meu corpo está no espaço, eu não estou tão perdida, então eu não fico tão desorganizado. Eu consigo estar mais pronto para o que vai vir. Quando a gente faz o toque profundo, às vezes não precisa da técnica em si, mas quando a mãe, muitas vezes, eu vou até usar a minha amiguinha aqui para poder demonstrar. Então, às vezes, o fato da mãe estar com a criança, então, tem o contato do olho no olho, às vezes segura a mãozinha da criança, faz uma pressãozinha, às vezes é o fato de trazer até perto do rosto da mãe, às vezes um beijinho que ela dá na mão, ou passa a própria mão da criança no rostinho da criança. Às vezes ajuda a própria criança a se acolher e se abraçar e fazer uma conchinha e fazer um enroladinho. Isso vai trazer para a criança a noção do próprio corpo dela, vai dar a sensação de conforto. Por isso que a gente já vem, às vezes, desde a UTI, promovendo o ambiente que traga o contorno para a criança, que no hospital é feito através de almofadas, através de coxinhas que a gente coloca no entorno. Em casa, tem a condição dos travesseiros, e isso eu não vou nem entrar na questão da discussão do que é promovido hoje, o que pode trazer risco do berço, porque isso é um capítulo à parte, mas o que a gente está pensando é no contorno. Então, a mãe trazer esse contorno para o seu bebê. E quando ela faz o toque profundo, quando ela faz o deslizamento, então, eu pegar o meu bebê, acolher ele no colo, deslizar a minha mão no braço, deslizar a minha mão na perna, às vezes trazer a criança aqui e conseguir juntar os pezinhos da criança, trazer as mãos abraçando o próprio bebê. Então, fazer isso com o próprio bebê, né? O próprio bebê se abraça, porque o bebê ele vai ter ainda a fase de brincar com o pezinho, que é um pouquinho mais para frente. A gente está falando de um bebê bem pequenininho agora, mas eu já posso ir promovendo isso para a criança. E às vezes um bebê prematuro, ele não está tão organizado quanto um bebê termo, de vir para a fase de flexão. Às vezes o bebê prematuro, ele está muito estendido. Então eu, enquanto adulto, trazer a criança para essa flexão, para esse acolhimento. Só o fato de trazer a criança para esse padrão que a gente chama de flexão já faz com que a criança consiga registrar o seu entorno e se acalmar. E isso é muito importante para todas as atividades do dia a dia. Como a Mari estava falando, às vezes a criança chora no banho. Eu tenho experiência de criança no hospital que ficava desesperada com o horário do banho. E às vezes é só a forma de você colocar dentro da banheira. Nesse momento eu estou falando de uma criança que já era um pouquinho maior, mas que ficou hospitalizada nos 3 primeiros anos de vida. Então, o fato de levar a criança de frente, virar a criança para que ela veja para onde ela está indo, né? Às vezes, inserir de leve um pezinho na água, deixar aquele pezinho brincar ali na água. E aí eu vou aos poucos virando a criança para que a criança entre na banheira. Muitas vezes o adulto chega e já traz a criança e, pum, senta o bumbumzinho na banheira. O adulto testou água, só que a criança não sabe nem para onde que ela está indo. Então, a criança prematura, por ela ter
toda a história que a gente já comentou algumas vezes, ela precisa ser mais preparada ainda. E o que a gente pega no instituto, com as crianças prematuras que chegam para a gente, às vezes, já depois dessa fase, é o estado de alerta muito alto. Eu estou sempre em perigo. Eu sempre tenho que vigiar tudo o que acontece ao meu redor, porque pode surgir alguma coisa ameaçadora. Então, desde os ruídos até o toque, até o que vem para minha boca, tudo pode ser ameaçador. Então, a gente quer já trazer para o bebezinho algumas formas dele se acolher, se autorregular, para que ele esteja tranquilo e aí o mundo não ser encarado como perigoso o tempo inteiro. Acho que complementando um pouquinho, Ju, que tem tudo a ver com o que você está falando, a importância da gente deixar a vida do bebê de uma maneira mais previsível, né? Então a gente antecipa para o bebê o que vai acontecer. E às vezes a gente acha que é besteira conversar com o bebê, explicar o que vai acontecer, mas é tão fundamental para esse bebê que já está num alerta tão alto que você vai tocar no bebê e você tem que falar: olha, a mamãe está chegando. Olha, a mamãe vai fazer uma massagem em você. E se você não gostar, a mamãe vai parar. Né? Então, acho que esse contato, esse cuidado que a gente tem de se comunicar com o bebê, de deixar o bebê se comunicar com a gente, né? De manter esse olho no olho, de tentar promover esse sorriso, essa coisa prazerosa, é maravilhoso. E quando a gente está falando de bebês e de crianças, a gente precisa pensar no contexto lúdico. Tudo é no contexto da brincadeira, né? É assim que a gente traz os estímulos sensoriais para o bebê e que ele fique interessado. Então, olha que gostoso, a gente vai fazer uma coisa legal, a gente vai tomar um banho agora. E nesse banho, você vai molhar o seu corpo e a água está quentinha e eu trouxe um brinquedo, né? Então, assim, transforma esse ambiente num ambiente que seja divertido primeiro, que seja calmo, né? Então, se é uma criança que vai estar estressada, de repente a gente vai colocar uma música. Então, pensar em estratégias que a gente pode transformar esse ambiente menos ameaçador, como a Ju falou, né? Isso é tão E difícil. até Paty, o Mari, às vezes a fala pode não ser tão acolhedora, às vezes uma música tranquila e a música do banho, que eu vou cantar sempre que eu vou dar o banho no meu filho, ajuda ele a se preparar, falar, ok, agora eu já sei o que vai acontecer, então deixa eu me Exato. acalmar, né? Porque aquele momento tem aquela música, tem a música para alimentação, tem a música para tirar o sapatinho, e isso ajuda a criança, porque não adianta falar para a criança, olha, daqui 5 minutos você vai tomar banho. Isso não significa nada. A gente foi treinado a entender isso. O bebê não, o bebê, quando eu começo a falar, hora do banho, que hora mais legal. Nossa, tá acontecendo alguma coisa, eu já sei o que vai vir dali. Minha mãe já E começou a separar alguma coisa. isso só complementando para que faça sentido também, né? Algo que é muito tranquilo para a gente. O bebê, a criança, ele se conecta pelo contato visual, mas também pela entonação, pela modulação da nossa voz. Então, Exatamente. chorando, às vezes a gente tem, ah, não chora, por que você está chorando? Não, a gente não precisa falar nada, né? Só o fato de, como a Mari falou, fazer um zooming, colocar uma música, ou mesmo, né, ritmar, pá, 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 ou, eles, pela nossa experiência, nós regulamos os bebês aqui, né? Ele está esperando, na hora, né? Ele, tipo, oi? Né? E você vê que a frequência respiratória vai se acalmando, esse bebê aí você contém, né? Então, a entonação da voz, né? O humming, né? Né? Colocar perto do peito o som dos batimentos cardíacos, tudo o seu corpo faz isso e, e pode ajudar muito, né? O bebê. E com relação ao sono, os bebês ficam não, tem muita dificuldade de pegar sono, eles precisam de algum aconchego, de alguma coisa, não dormem sozinhos no berço. Isso pode ser devido também a uma dificuldade sensorial. E essa dificuldade de se regular, né? De se acalmar, de se autoconsolar, né? Que eu acho que é muito comum da gente ver na criança com a prematuridade, e muitas vezes porque tem essa disfunção sensorial associada, né? Então, acho que as estratégias elas são muito parecidas,
Mas como a gente vai colocar isso em prática para cada atividade que o bebê vai fazer, né? Então, no sono. Então, de novo, qual que é a previsibilidade que a gente tem que colocar nisso, né? Então, a rotina do bebê, ela tem que ser organizada, né? Assim, a gente precisa... Tá chegando a hora do sono, não é papum, agora chegou a hora de dormir, boa noite, vou colocar no berço. Vamos transformar esse ambiente para diminuir esses estímulos, reduzir a luz aos pouquinhos. Então, às 6 horas, 8 horas ele vai dormir, às 6 horas eu começo a diminuir luz em casa, eu começo a diminuir o som, colocar uma música mais baixinha, de repente eu vou dar uma massagem antes do banho ou depois do banho. Então, eu tentar colocar essa rotina de uma maneira organizada e estruturada para deixar esse bebê cada vez mais calmo. Porque para a gente passar da vigília, né, do estado de alerta para o estado de sono, eu preciso acalmar o meu sistema nervoso central, né? Eu preciso me acalmar. Então, todas essas estratégias que a gente está dando para acalmar o bebê, elas vão ser utilizadas nesse momento. Então, o importante é ter uma previsibilidade. E aí, cada bebê não tem uma receita de bolo, né? Cada bebê é único, cada bebê vai precisar de um estímulo. Então, é bebê que vai amar fazer a massagem, tem bebê que não vai gostar. E não vai servir para todo mundo, e tudo bem, né? A gente precisa se conectar com esse bebê, entender o que ele precisa, o que ele gosta, o que ele não gosta. Então, se é um bebê que se acalma com a massagem, é um excelente momento de colocar a massagem à noite. Porque ele vai, a tendência, né? Que a Ju falou, de fazer essa massagem, de bater uma articulação na outra, dessa cocontração articular que a gente chama, porque isso acalma, né? De trazer ele para essa flexão de corpo, porque isso acalma. Então, um bebê que talvez, na hora de dormir, a gente vá colocar ele na mantinha e fazer o charutinho, porque no momento que ele entra nesse contorno do corpo com a manta, né? Que ele fica numa posição com as perninhas mais fletidas, com o bracinho mais fletido, ele entra, né, numa calma. E a gente dá esse contorno para ele conseguir adormecer. Porque se for pensar dentro do útero, é assim que a gente precisa de um espaço quentinho, né? Então, hoje em dia até tem, né? Já parece uma caminha de cachorro até, né? Que é redondinho e tem em volta um contorno, onde o bebê, a hora que deita, tem um contorno em volta dele, dá uma sensação de conforto, de aconchego. Mas a gente pode fazer isso com uma coberta, né? Faz um rolinho, coloca em volta, coloca uns travesseiros. Tem umidade que ainda é perigoso, a questão do travesseiro, mas coloca alguma coisa para dar esse conforto, né? E acho que isso aqui é deixar ele abraçadinho, fazer o honey, uma música calma, já é um momento de acalmar esse bebê e acolher. Inclusive, o sugar, né? O mamar é uma coisa que acalma muito o bebê. Ou uma chupeta, às vezes, que às vezes é contraindicada, mas essa coisa da sucção faz o bebê se acalmar. Mas a gente já conversou sobre isso, o quanto no prematuro trazer essa vai ajudar também vai Isso mesmo. o bebê, né? Vai ajudá-lo a ter ritmo. Muitos bebês não têm, né, prematuros. Ritmo. A gente está quase terminando. Eu queria perguntar: é verdade que os bebês acalmam com barulho? Então, é que a gente fala, né? Os bebês são únicos, cada bebê é um universo. Tem bebês que sim, se acalmam com esse barulho, né? Então, tem experiências, inclusive, dentro da minha casa. Eu sou mãe, e meu filho, quando era bebê, no momento estava difícil a amamentação, porque ele estava mais desorganizado, e era eu pegar o secador de cabelo na hora e mamava. E também essa coisa do white noise, né? Então, desse barulho branco, desse chiado, que para algumas crianças isso dá uma acalmada mesmo no sistema nervoso central. Então, não dá para dizer que todo barulho, todo bebê vai se acalmar com barulho de jeito nenhum. Né? Tem que ler o seu filho e entender o que vai funcionar para cada um. Né? Eu acho que isso é totalmente possível. Né? Eu tive 2 meninos, né? Totalmente diferentes. O mais novo, ele precisava do barulho. Ele gostava de dormir, né, com o carrinho na varanda, ele gostava do aspirador de pó, ele se acalmava e dormia. Muito maluco. Porque o primeiro gostava do silêncio, da tranquilidade. Então, eu acho isso interessante.
pais, né? Que nem todo bebê precisa daquele ambiente super silencioso, super cuidadoso. Tem uns que esse ruído, esse white noise, até tem como comprar, né, esse barulho, já tem Uhum. ruído, né? Ô, Sim. Paty, e é interessante você comentar essa coisa do barulho, que às vezes a própria criança precisa fazer o som dela. Porque Uhum, quando ela faz o som dela, entra num processo de vibrar cordas uhum. vocais, vibrar o sistema auditivo internamente, e além do som tem a vibração que ajuda a baixar, então, o estado de alerta, né? Uhum. E, e tem várias, então, estratégias que a gente pode usar. Por isso que a gente tem que ver criança por criança, né? Porque cada uma é única. E aqui é importante darmos as opções, né? E o que a Maria estou dizendo, né? Tente se acalmar amanhã na live com dicas práticas, muito práticas, às vezes é só viver amanhã com a Jaqueline, psicóloga, para que você, mãe, consiga se acalmar, né? Diminuir o seu nível de estresse, que já vem bem, né, elevado, por toda a Sem condição. dúvida. Nossa, se conectar com seu bebê para identificar, ó, isso foi legal. Não, né? Vai utilizando as dicas que nós estamos passando, que as nossas senhoras estão passando para você observar aquilo que o seu bebê responde melhor, não é? É isso mesmo. Isso é uma coisa que eu não podia deixar de falar, nós temos 10 minutos, mas eu queria que vocês falassem quanto muitas vezes o bebê tem dificuldade na fisioterapia por conta das questões sensoriais. Porque para alguns bebês, a fisio às vezes é muito difícil, porque eles choram ao ser mudado de posicionamento, tudo é muito aversivo. Isso também pode ser decorrente de uma dificuldade sensorial, não é? Sim, Paty, é bem importante você falar isso, e a TO trabalha muito, muito próximo da fisioterapia, né? São duas áreas de atuação muito importantes e que a gente se conversa demais. Porque enquanto a fisio está trabalhando as aquisições motoras, a TO também trabalha as aquisições motoras e por isso elas se complementam. Mas às vezes tem questões sensoriais que tornam para a criança muito difícil receber o toque, tornam para a criança muito difícil receber a mudança de posição do corpo no espaço. Isso Uhum. pode ser desesperador. Eu já atendi crianças que o fato da mãe inclinar o bebê para colocar no tablado para trocar fralda, a criança já se desesperava. Então, sim, pode ter uma questão sensorial muito importante e às vezes a físio já encaminha para a TO para a gente fazer uma avaliação apropriada e entrar com estímulos apropriados, porque os estímulos são concorrentes, né? Como a Mari Uhum. falou, a gente tem todos os nossos órgãos do sentido, todas as vias sensoriais, e tem algumas vias que favorecem, então, esse estado de regular o alerta. Então, o que eu falo quando regular o alerta? Todo mundo já experimentou em si mesmo. Estar muito ansioso, estar muito preocupado, ou estar num ambiente que possivelmente é perigoso. Por exemplo, estou andando na rua sozinha à noite. Eu estou totalmente em alerta. A gente já usa leigamente esse termo. Então, eu estou pronta porque tudo que pode surgir vai me desencadear reação de luta, fuga ou congelamento, né? Então, às vezes o bebê está nesse estado. E a gente sabe que estímulos como a vibração, como o toque profundo, como o ritmo, um ritmo então mais cadenciado. O ritmo pode servir tanto para aumentar o alerta quanto para diminuir. Para deixar a criança num estado mais pronto ou deixar a criança mais calma, né? Então, às vezes a gente entra com essa estratégia, ajuda a criança a estar mais regulada e aí a criança pode ter um melhor rendimento na fisioterapia ou pode ter um melhor rendimento na terapia de fala, na terapia de alimentação. Então, a criança primeiro precisa estar regulada e às Uhum. vezes, ou muitas das vezes, sim, a gente precisa fazer isso na terapia de integração sensorial. E a terapia de integração sensorial diferencia muito do estímulo sensorial. O estímulo sensorial, eu posso só fazer uma massagem, eu posso só fazer um balanço, eu estou trabalhando um único sentido. A integração sensorial, eu trabalho mais de um sentido ao mesmo tempo, de formas complementares e organizadas e direcionadas para que a criança tenha uma melhor resposta adaptativa, para que a criança consiga estar melhor para receber o estímulo e aí assim ter
um comportamento, um autocontrole melhor para poder estar de acordo com o que vem do ambiente, né, Mari? É isso mesmo. Vai colocar o bebê para trocar, que eu acho que é algo que faz 8, 10, 12 dias. Se o bebê tem essa muscular, tem alguma dica? Tem sim. A gente tem alguns planos de movimento, né? Quando eu coloco o meu filho aqui e eu deito ele nesse sentido, então eu só estou trabalhando nesse plano de movimento, a criança só está tendo essa sensação. Quando eu chego com a criança, por exemplo, ou rodada para ela ver para onde ela está indo, ou eu chego com a criança mais de leve, e aí eu vou com outro plano de movimento. Então, eu vou partindo para a rotação, e aí eu apoio a criança na superfície, e aí eu vou trazendo ela. Então, eu saio desse plano de movimento sagital e vou para um plano rotacional. Na prática, ou numa linguagem mais comum para a gente falar, é chegar com a criança de uma forma mais suave para que o corpo dela vá entrando em contato com essa superfície, ao invés de só entrar as costas. E da mesma forma também o manuseio durante a troca. Então, o mais comum é a criança estar deitada, eu levanto a perna, levanto o bumbum e volto. Com isso, a única coisa que a criança está ganhando é uma descarga de peso nas costas e na cabeça. Eu ganho muito mais se ao invés disso eu rolar a criança para um lado, tiro a fralda daqui, rolo a criança para o outro, faço a higiene, volto, coloco a fralda. Porque no que eu faço essa manobra várias vezes por dia, a criança está dissociando as cinturas, então ela está ganhando essa rotação de tronco, ela está ganhando a descarga de peso nos lados do corpo e ela está ganhando o movimento de cabeça e segmento visual. Então, conforme a criança faz isso, ela consegue ter a percepção do ambiente ao redor, além a descarga de peso promove que eu vá tomando peso em porções diferentes do meu corpo conforme eu vou sendo mobilizado, e isso me prepara para o que vai vir depois de uma forma muito mais organizada do que simplesmente esse primeiro plano de movimento que a gente estava falando. E acho que são dicas tão preciosas, porque nossa, minimizar, né, o sofrimento mesmo, né? Ela acha que muito. Eu não sabia disso. Sem dúvida. Espero esse sou mais velha. Mas eu acho fantástico. Gente, a gente pode encerrar, eu só retomar para a gente finalizar. Quais são as dicas que a gente pode ajudar, orientar? Primeiro, a mãe se acalmar, a mãe ajudar o bebê de diversas formas, contendo o bebê de diversas formas. E a Maria, claro, né? O que mais? Que vocês me falaram também. Regular, dar profundo, posicionamento, né? E aos poucos conter. Lembrar que essa fase né, desse desenvolvimento dos primeiros anos aí do bebê, que ele precisa de receber muito estímulo de todos os sentidos, mas sempre de uma maneira muito tranquila, que sejam estímulos que sejam agradáveis. Então a gente tem que ficar atento a esses sinais para entender o que é agradável, o que não é, que a gente consegue cuidar um pouco do ambiente para reduzir, né, o que não é agradável, e também cuidar um pouco usando essas estratégias sensoriais para ajudar o sistema nervoso central da criança a filtrar, né, melhor esses estímulos e ela responder melhor. Então, lembrar, os estímulos sensoriais no primeiro ano de vida, no segundo ano de vida, eles são a comida do cérebro. A gente vai se desenvolver, desenvolvimento como um todo, o desenvolvimento motor, o social, o da inteligência, depende, né, muito do tanto de estímulo de maneira adequada que essa criança vai conseguir receber e integrar, né? Então, isso é muito fundamental. Todas autorregular e ter um global mais favorável. E não esqueçam, em caso de dúvidas, procurem profissionais adequados que tenham certificação, experiência com bebês prematuros, para que possam receber as informações, né, e as orientações adequadas. Muito obrigada, minha CEOs do coração, da equipe infantil. Me falo, eu tenho orgulho de todos os profissionais que atuam com a gente, pessoas tão amorosas, tão dedicadas e tão competentes. Muito obrigada pela live, vai beneficiar muitas famílias e muitos profissionais.
30 segundos para cada um se despedir e falar. Nossa, parece debate político. Total. Eu fico aqui. Bom, Paty, queria super agradecer a oportunidade. Eu estou muito feliz que a gente está com um programa de prematuros. Eu acho que faltava um lugar com esse olhar, pensando no desenvolvimento e pensando na alimentação. A gente vê quem está na vivência dentro de um hospital, percebe que a principal demanda, a principal angústia dos pais é meu filho ganha peso para ele poder sair daqui. E a partir do momento que ele está ganhando peso, sendo alimentado pela fono daqui, o que que eu faço quando eu chegar em casa, já que é tão difícil para o meu filho aceitar o toque, ou aceitar o carinho, ou qualquer coisa desse tipo. Então, que a gente está muito bem preparado, eu acho que a gente vai poder ajudar muitas crianças e muitas famílias. Só agradeço. Eu agradeço também e a gente se coloca à disposição para qualquer dúvida que surgir a partir daqui, né? Estamos aqui, estamos no Instituto, preparados aí para responder as suas dúvidas. São Paulo, procure na Associação Brasileira de ir lá com as terapeutas ocupacionais, capacitação em integração sensorial. Né? Procure um terapeuta ocupacional capacitado para realizar esse trabalho. Obrigada, querida. Obrigada, Paty. Até mais. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.